Plantão Médico Bandeirantes. Dez e 4, na ponta da linha aqui conosco, doutor André Larrubia, abrindo o Plantão Médico Bandeirantes de hoje com hematologista, hemoterapeuta, gerente executivo do Banco de Sangue da Beneficência Portuguesa. Tudo bem, doutor? Como vai? Seja muito bem-vindo, hein? Olá, Danilo. Bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Falei seu nome certinho, doutor? Certinho, tá certinho. Maravilha. Bom, convidamos o doutor André para falar desse assunto super importante mesmo. Hoje, o dia 17 de setembro, é o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, e esse é um assunto que gera ainda muitas dúvidas, muitos questionamentos, tem vários tabus, e o doutor André vai esclarecer tudo hoje aqui pra gente. Mas primeiro de tudo, doutor, explicar o que é a medula óssea, hein? Boa pergunta para a gente começar. Existe muita dúvida, as pessoas às vezes confundem medula óssea com a medula espinhal, que é o sistema nervoso que passa ali dentro da coluna de todos nós. Isso é a medula espinhal. A medula óssea, falando de uma forma assim muito, muito simplificada, é como se fosse aquele tutano do osso. Imagina um osso cortado, você vê aquele quadriculado dentro do osso com aquele sangue bem vermelho no interior. Aquilo é a medula óssea, é o tutano do osso, é o interior dos nossos ossos. Mas em que situações, então, doutor, é necessário o transplante da medula óssea, né? Por que um paciente precisa ou não do recebimento aí da medula óssea? A medula óssea, ela é responsável pela formação de uma série de componentes do nosso organismo. Então, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas, tudo isso é fundamental para que o nosso organismo funcione de forma adequada. Então, em algumas situações, sejam elas doenças oncológicas, né, tumores, sejam elas situações não oncológicas, mas que também provocam alteração na formação desses componentes, a gente precisa de um transplante. O transplante é uma das possibilidades de tratamento para essas doenças. Então, tratamentos que precisem de quimioterapia, de radioterapia, para matar essas células que estão produzindo de uma forma inadequada, precisam de um transplante para repovoar essa medula óssea e passar a produzir o sangue, as plaquetas, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, de uma forma normal, de uma forma adequada. Então, a principal indicação do transplante de medula óssea é essa, é a retomada da produção normal dos componentes do nosso sangue. A gente vai falar ainda, a gente vai continuar falando de quem precisa, não é? Mas falar agora de quem pode doar, doutor. Qualquer pessoa pode fazer a doação de medula óssea, as exigências são muito parecidas com a doação de sangue, não tem nada a ver? Não, é muito parecido, tá? Só existem algumas restrições que são um pouco mais recentes na nossa legislação. Desde o ano passado, a idade para ser um doador de medula óssea ficou um pouco mais restrita, tá? Antigamente até 55 anos, atualmente até 35 anos. Então, dos 18 aos 35 anos, uma pessoa saudável, em boas condições de saúde, que não tenham algumas doenças infecciosas pré-definidas, que não tenham histórico de câncer, são todos eles potenciais doadores de medula óssea. Por que só até os 35, doutor? Por que essa mudança aí, hein? Isso gerou bastante polêmica quando foi divulgada essa nova determinação. Tudo isso é baseado em dados, né? Então não é simplesmente uma mudança aleatória. E o que foi divulgado, o que esses dados divulgaram, é que a grande maioria das pessoas que compunham esse banco de doadores, a gente tem o REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, a imensa maioria era de pessoas até 40 anos. Então, eles identificaram que se a gente reduzisse isso até os 35, não haveria impacto no número de doadores possíveis, não haveria impacto na disponibilidade de doadores para os pacientes que precisam. Além do fato de que doadores mais jovens têm uma chance de que o transplante seja melhor sucedido. Para o paciente que recebe esse material, quanto mais jovem o doador, melhor é o desfecho.
Mas então não é que é opcional, não pode fazer a doação? Não pode. Desde o ano passado ele passou a ser mais restrito. Para a inscrição, né? Os doadores eles são retirados do banco aos 60 anos de idade. Aqueles que se cadastraram até os 55, até o ano passado, eles não são retirados, eles continuam. Para novos entrantes, os cadastros até 35 anos. Eles são retirados desse banco aos 60 anos de idade. E a pessoa pode fazer a doação sempre? A medula óssea ela se regenera de uma forma rápida e você já pode fazer uma doação logo na sequência? Ou também nesse quesito é parecido com a doação de sangue, que é recomendado esperar aí mais ou menos uns 6 meses, doutor? Não é muito habitual que a gente tenha recoletas de medula óssea, né, para esse doador. De uma forma geral, esse doador ele se recupera num tempo muito rápido, né, para a sua própria saúde. Então, em menos de 2 semanas, ele está apto, absolutamente normal, e não tem nenhum prejuízo em relação a isso. Mas não é habitual, como os doadores de sangue, que podem fazer sucessivas doações. Então, isso não é habitual. Às vezes, para aquele mesmo paciente que tem uma perda do enxerto, né, a perda daquele material não foi bem aceito pelo organismo, precisa de um novo transplante, ou a gente chama de infusão de linfócito, que é um tipo de resgate do tratamento para melhorar a pega da medula óssea, que a gente chama. Isso pode ser feito, mas não é habitual, como nos doadores de sangue, fazer sucessivas doações. Tem muitas perguntas já aqui dos nossos ouvintes, a gente vai repassar todas elas ao doutor André, mas antes, queria saber sobre como é feito, então, né, a doação de medula óssea, né? Ela precisa de anestesia, ela é dolorida, porque essa é uma questão que também sempre vem à tona, né, quando a gente fala de doação de medula óssea, né, que é algo muito dolorido. Isso procede, doutor? Eu vou voltar um pouquinho no tempo a sua pergunta, que é sobre o cadastro. Então, para cadastrar é ainda mais simples, que é uma coleta de 5 ml de sangue. Então, os doadores vão lá, os candidatos à doação vão lá, nos hemocentros, fazem a sua inscrição, no site do Redome, redome.inca.gov.br, é muito simples de encontrar esses lugares, então, diversos centros no Brasil todo, a gente consegue se cadastrar para ser um potencial doador. É retirado 5 ml de sangue, e, em algum momento da vida dessa pessoa, até os 60 anos de idade, ela pode ser convidada a ser o doador para uma determinada pessoa. Se chegar no momento realmente da doação, daí existem algumas outras particularidades. Hoje a gente tem doação de células-tronco basicamente por 2 formas. Uma a gente chama de coleta por aférese, que é a célula-tronco retirada da nossa corrente sanguínea. Então, é retirada por uma máquina que processa aquele material e retira somente as células-tronco. Todo o restante volta para o doador. A outra forma de fazer essa coleta é uma coleta realizada em centro cirúrgico. Então, o doador ele é anestesiado e o material é retirado dos ossos da bacia. Então, o doador fica de bruços numa maca, ele é anestesiado e são feitas múltiplas funções desses ossos da bacia para a retirada da medula óssea. Nessa primeira modalidade que eu te falei, que é a retirada direto da corrente sanguínea, é muito mais fácil, mais rápido, mais prático, e para o doador é uma coisa muito simples. No dia seguinte ele está apto a voltar para suas atividades normais. Tá? No caso da doação lá no centro cirúrgico, esse doador ele precisa ficar internado por um dia. Então, normalmente, de um dia para o outro, ele permanece internado, e sim, esse doador pode apresentar dor, então a gente precisa de analgésicos após o procedimento. Durante alguns dias, ele ainda pode se queixar de um pouco de dor por conta dessas funções que são feitas diretamente no osso. Então, isso dói. Então, eu não vou te falar que isso é completamente inócuo, que a pessoa não sente nada, porque sente um pouquinho de dor, sim. Mas isso é tratado com os analgésicos e, em muito pouco tempo, esse doador volta para a sua vida normal, sem sequelas, sem nenhum problema. Mas por que a diferença, então, né, desses 2 métodos aí para coleta, não é? Isso quem avalia é o médico, é o perfil do paciente? Como que é feita essa escolha? É isso aí. É isso aí, é o perfil do paciente. Então, o perfil do paciente, o perfil da doença. Então, na hora em que o médico do paciente faz essa programação para o transplante,
ele já indica qual é a fonte que ele quer que seja realizada a coleta da medula. Então, para alguns pacientes, hoje, a imensa maioria a gente consegue fazer de sangue periférico, tá? Mas para alguns casos, a gente precisa coletar direto da medula óssea do paciente, com essas punções ósseas. Mas então, primeiro de tudo, você precisa fazer a coleta, coletar ali uma pequena quantidade de sangue, o redome, não é? Que é esse grande banco aí de dados, e depois você vai deixar ali o seu cadastro. Se você for compatível, eles te chamam, te acionam. Então é dessa forma que é feito, doutor? Você falou uma coisa super importante, Danilo. Tudo começa com esse cadastro, né? A pessoa vai lá, faz o seu cadastro, retira uma quantidade muito pequena de sangue, e são feitos os testes iniciais de compatibilidade, e um dia esses dados são cruzados, né, o redome com o REREME, o registro de doadores com o registro de receptores, e a gente pode encontrar uma compatibilidade aí entre essas pessoas. Você falou a palavra cadastro, isso para a gente é fundamental. Existe um grande número de transplantes que não é realizado por conta de perda de dados desse doador. Então, é importantíssimo que o doador atualize o seu cadastro com frequência. Não é raro de a gente encontrar situações em que o doador ele não é localizado. Então, ele troca de telefone, ele troca de endereço e a gente nunca mais consegue localizar esse doador. Então, é super importante. Isso também pode ser feito pelo site do Redome. É super importante que esse doador mantenha os seus dados atualizados, senão a gente perde essa pessoa e a gente nunca mais encontra e perde a chance de realizar um transplante de medula. Então, isso é uma coisa bastante séria. Doutor, eu queria entender aqui, porque a compatibilidade, acho que ela é mais fácil quando você tem ali um doador da família mesmo, não é? Mas daí, por isso que existe esse cadastro, o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o REDOME, que você pode encontrar um doador que seja compatível com você. Quais são as chances, né, de você encontrar uma pessoa que seja compatível? Se a gente estiver falando de familiares, a gente está falando de algo em torno aí de 25% até uns 30% de chance de encontrar um familiar compatível para esse transplante. Se a gente for pensar na população em geral, isso é de mais ou menos uma pessoa para cada 100 mil. Então, a gente está aumentando demais essa dificuldade, né, de se encontrar um doador compatível. Quando a gente fala do Redome, que é um banco muito grande, o Redome é o terceiro maior banco de doadores de medula do mundo. Então, a gente tem alguns milhões de doadores cadastrados. Numa análise inicial, essa chance pode chegar e até acima de 80%, tá, de encontrar um doador compatível nos testes iniciais. A partir desse momento são feitos outros testes adicionais para confirmar essa compatibilidade, descartar doenças desse potencial doador, e isso vai se afunilando. Então, a hora que tudo isso se conclui, esse número cai aí por volta de 60 e poucos por cento. Então, mesmo assim, existe uma chance grande por ser um banco de dados muito grande. Então, nessa chance aí de 1 a cada 100 mil pessoas encontrar um doador compatível, com o Redome, isso facilita muito, por ser um banco de dados bastante abrangente. E é verdade que esse é um banco de dados de doadores universal, ou seja, se não achar alguém compatível aqui no Brasil e você tenha lá o seu cadastro, pode servir para alguém de algum outro país? Procede, doutor? É isso que é super interessante, né? Esses bancos nacionais, eles são... se comunicam entre si, então a gente tem, e não é raro disso acontecer, a gente recebe material de outros países, então a gente esgota as possibilidades aqui no Redome, não consegue encontrar nada, o Redome entra em contato com outros bancos de doadores do mundo, a hora que se localiza um potencial doador, ele faz toda aquela investigação e faz a sua doação, e a gente recebe do exterior esse material e vice-versa. A gente também pode coletar aqui para mandar para algum outro país. Isso é muito legal.
Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, um do bom e do melhor, no quadro Plantão Médico Bandeirantes, com o Dr. André Larrubia, que é hematologista, hemoterapeuta também, gerente executivo do Banco de Sangue da Beneficência Portuguesa. Estamos falando sobre doação de medula óssea, né? Hoje, dia 17 de setembro, nós temos o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. E são muitos os ouvintes que já mandam mensagens, as perguntas, dúvidas aqui para o doutor André. E a gente vai começar a repassar aqui. A primeira chega por áudio, doutor. Vamos lá. Bom dia, Danilo. Esse é um tema muito importante. Eu já sou doador e eu recomendo que todas as pessoas façam isso, porque pode ser que alguém seja beneficiado com essa doação. Evandro Lamoglia, aqui de Jandira. Opa, o comentário aqui do nosso ouvinte. Obrigado, viu, Evandro? Obrigado pela participação. Tem mais uma pergunta aqui. Bom dia. Aqui é Gastão de la Fina, de Santo Antônio de Posse. Eu queria perguntar para o doutor André se eu era doador de sangue e tive hipertireoidismo. Depois disso, na triagem da doação de sangue, me avisaram que eu nunca mais ia poder doar sangue. E eu não me lembro por quê. Eu queria saber se quem teve hipertireoidismo pode doar medula óssea. Obrigado, bom dia. Existe uma restrição para algumas doenças autoimunes, né? Para a doação de medula, o hipertireoidismo ele não é restritivo. Então, a gente tem restrição para outras doenças autoimunes, como lúpus, vitiligo, uma série de outras doenças. Para doenças da tireoide, a gente não tem problema. Tem muita gente no chat perguntando. O Rubens Palomares, ele pergunta se o transplante é gratuito. Não sei se ele se refere, a primeira pergunta dele é se era gratuito, depois o transplante, o cadastro, tudo é gratuito, doutor? Tudo é gratuito. Hoje os transplantes eles podem ser realizados de 3 maneiras. Ele pode ser particular, se o paciente assim tiver condições. Ele pode ser feito pelos convênios. Então, as operadoras de saúde são obrigadas a oferecer o transplante de medula óssea para os seus assegurados. E uma grande parte desses transplantes são realizados pelo SUS. Então, a gente tem todas as possibilidades de fazer os transplantes de medula. E o cadastro, toda essa parte relacionada ao doador, nada se paga. Tudo é absolutamente gratuito. Regina Missali aqui no nosso chat do YouTube participando também, o Ronaldo Ribeiro, Domingos Sávio, o Cristóvão Pascoal, Gerson Guguto, Luiz Pérez, quem mais? João Batista, a Marisa Romero também e o Edson Fator. Diz o seguinte aqui, doutor, eu fiz o cadastro já faz uns 20 anos, hoje eu tenho 51. Se acaso precisarem da minha medula, eu não posso doar, é isso? Ele tem 51 hoje? 51 hoje. Até os 60, ele ainda constará no banco de dados. Então notícia importante aí, uma boa notícia para o Edson. Então ele tem 51 hoje, então até os 60 que ele pode fazer a doação, correto? Correto. E Edson, não esquece de atualizar os seus dados aí no cadastro, super importante. Tem mais perguntas de áudio aqui para o doutor André Larrubia, vamos lá? Bom dia, Danilo, bom dia, doutor, eu sou a Maria Nascimento. Eu tenho uma irmã de 48 anos, ela e a filha, elas têm anemia falciforme, né? Elas ficam muito mal mesmo, e fazem tratamento a cada 6 meses. Nesse caso, elas necessitariam também de um transplante de medula óssea? Como que funciona? Qual a razão desse problema delas? Muito obrigada, bom dia. Não sei se eu me expressei bem, tá bom? Muito obrigada. Não, se expressou super bem. A anemia falciforme é uma doença não oncológica que pode ser tratada com transplante de medula. A anemia falciforme é uma alteração na produção dos glóbulos vermelhos que causa uma série de problemas para esse paciente. Tem muita dor, tem anemia, precisa de transfusão de sangue, enfim. E para alguns pacientes selecionados que têm dificuldades com o tratamento, que não são bem adaptados ao tratamento ou que já estão numa falha de tratamento, não há muitas possibilidades para continuar tratando, o transplante de medula pode ser uma opção de tratamento, sim. Então, a gente tem alguns casos de transplante de medula óssea, cada vez mais tem casos de transplante de medula óssea para anemia falciforme, sim.
O Rodrigo I. Castro aqui no chat pergunta: e quem amamenta pode doar? Não tem restrição. Se for um caso onde a gente precisa uma doação, um doador aparentado, né, que existe urgência naquele procedimento e precisa fazer a doação, não tem problema. Para a doação de sangue, normalmente não. A gente aguarda o final da amamentação, mas se for um caso urgente de um doador aparentado, isso tudo é avaliado, os exames são realizados para saber se existe alguma restrição, anemia, alguma coisa que possa impossibilitar essa doadora, mas em princípio tudo isso pode ser avaliado e não deve ser tomado como impeditivo, não. Mais uma pergunta de áudio aqui para o doutor André Larrubia, vamos lá? Bom dia, Danilo Gobato, e a todos os ouvintes e aos entrevistados. É uma dúvida que eu tenho para saber sobre doação de medula óssea. Como é feita a aplicação, a retirada dessa medula? Uns falam que é de um jeito, outros falam que é de outro. Precisaríamos de uma explicação mais clara. Muito obrigado. Paulo Paladino, de São Paulo. É legal, porque ele falou da aplicação também. Então, eu falei rapidamente sobre a retirada, né? A retirada ela pode ser feita de duas formas: direto da circulação do paciente. Então, normalmente é por um catéter. Se esse paciente, se o transplante é para ele próprio, né, a gente chama de transplante autólogo. O transplante da pessoa para ela própria, a gente chama de transplante autólogo. E a gente pode passar um catéter, pode ser no pescoço, a gente retira esse material através de um equipamento e depois deixa esse material lá para ser processado. No caso de um doador para uma outra pessoa, raríssimas vezes a gente precisa passar um catéter. Então, a gente sempre tenta fazer punções nas veias, como se fosse uma doação normal de sangue, punciona a veia desse doador, e a máquina retira esse material, tá? Então, essa é a doação pelo sangue periférico, por catéter ou com a punção direto na veia. A outra modalidade é a retirada da medula no centro cirúrgico. Então, são agulhas que a gente coloca nos ossos da bacia e a gente aspira aquela medula óssea, aquele tutano do osso que eu falei no começo da entrevista, retira direto do osso, com múltiplas punções nos ossos da bacia desse doador. Esse material é processado e na hora da infusão desse material, do transplante propriamente dito, isso parece uma transfusão de sangue. Às vezes as pessoas se confundem, acham que o transplante de medula é uma cirurgia. Ele não é uma cirurgia. Então, a devolução desse transplante é como se fosse uma transfusão. Então, a gente coloca umas bolsinhas, como se fossem bolsas de sangue, faz a punção na veia e esse paciente recebe ali como se fosse realmente uma transfusão de sangue. E esse material volta para o paciente e essa medula vai povoar de volta essa medula óssea que esse paciente precisa reconstruir. E como anda aí os dados, os cadastros aí do Redome, hein, doutor? Que pé que tá isso? A gente está precisando de mais cadastros, de mais doadores? Qual que é o panorama que você pode trazer aqui para o nosso ouvinte? O nosso banco de doadores ele é bem robusto, viu, Danilo? Ele não é um banco escasso de doadores, não. Tanto que essa diminuição da idade vem provar isso. Então, diminuir a idade de 55 para 35 para o limite de idade para cadastro, isso não nos prejudica. Então, é um banco de dados bastante robusto. Outra pergunta aqui do nosso chat é se avançou o estudo sobre as células tronco e se isso reduziu a necessidade de transplante. O transplante é justamente a gente devolver as células tronco. Né? O que a gente retira no transplante são as células tronco, seja do sangue periférico, seja da medula óssea. A gente não tem células tronco circulando no nosso organismo o tempo todo. Elas ficam lá todas presas dentro da medula óssea. Para esse transplante que eu falei que a gente retira a célula direto do sangue do doador ou do próprio paciente, se for um transplante autólogo, a gente precisa de alguma medicação, a gente tem medicações específicas para isso, a gente aplica essas medicações para que a medula libere as células tronco para o sangue.
Por isso que a gente consegue, através dessa máquina, retirar as células que estão na circulação, porque elas não circulam normalmente, né? Elas não podem circular normalmente. Então, a gente estimula a medula, ela libera uma quantidade enorme de células-tronco para o sangue, e a gente vai lá e coleta. Quando a gente faz a punção direto do osso, daí não precisa, porque a gente vai lá direto onde ela é produzida e armazenada, e a gente retira essa célula-tronco direto de dentro do osso, da medula óssea. Cida Luz Zulmira aqui na escuta, tema muito importante, diz ela aqui, a Toninha Escatena, Marina Queiroz, Leonor Brás, Jorge Camargo, Pedro Mariano, todo mundo sintonizado aqui. Tem mais perguntas para o doutor André Larrubia. Bom dia, Danilo, bom dia, doutor, bom dia a todos da Rádio Bandeirantes. Eu queria fazer uma pergunta. A pessoa, quando doa a medula óssea, ela fica com alguma sequela? Obrigado, Reni de São Vicente. Reni, ela não fica com sequela não, tá? Só o que difere é o tempo de recuperação. Então, para aquele doador que fez a doação aqui direto do sangue, é tudo muito rápido, tá? No dia seguinte, essa pessoa volta para a sua vida normal sem nenhum problema. A pessoa que fez a doação com aquelas punções no osso que eu expliquei, normalmente precisa aí de uma semana de afastamento para poder se recuperar, até porque os primeiros dias ela pode ainda sentir dor, fica desconfortável. Então é difícil a gente falar que essa pessoa vai voltar para a sua vida normal, para o trabalho, enfim. Nesses primeiros dias ela vai realmente precisar de um período de descanso, mas sequelas elas não ficam não. Mais uma pergunta aqui em áudio do ouvinte Bandeirantes para o doutor André Larrubia. Bom dia, é o Milton do bairro de Ipiranga. Queria tirar uma dúvida. Alguns anos atrás, eu estava com 54 anos, eu fui fazer doação de medula óssea e eu fui informado que eu não poderia mais fazer, porque a doação é até 55 anos. E como eu estava no ano em que eu iria fazer 55, o sistema já não abria mais, eu não conseguiria mais fazer, mesmo com 54 anos. Bom, eu queria ajudar de qualquer forma, eu tentei fazer então uma doação de sangue, e aí eu fui informado que também não poderia fazer a doação de sangue porque eu já tive um AVC. Na época fazia 5 anos que eu tinha tido um AVC. Por que quem teve um AVC não pode mais fazer doação de sangue? Milton, a gente tem algumas restrições para doenças prévias, principalmente para preservar a saúde do doador, né? A gente tem sempre um cuidado com o paciente e também com o doador. Então, por alguns motivos, a gente não pode fazer a doação de sangue para preservar a saúde do paciente. Então, por exemplo, se o doador tem algumas doenças infecciosas, tem algum risco de transmitir alguma doença ou algum dano para esse doador, para esse paciente. Mas a gente também precisa preservar a integridade do doador. Então, algumas doenças cardiológicas, algumas doenças neurológicas, a gente não doa para evitar que possa causar um dano para o doador. Então, o AVC, por exemplo, a gente não faz para evitar que cause algum dano para o doador. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o doutor André Larrubia, hematologista, hemoterapeuta, gerente executivo do Banco de Sangue da Beneficência Portuguesa, e hoje participando aqui conosco do Plantão Médico Bandeirantes. O tema é a doação de medula óssea. E tem muitas perguntas, muitas mensagens, dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Vamos colocar mais uma. Bom dia, doutor Felipe Bonesso, São Caetano do Sul. Pergunta é a seguinte, doutor: autodoação. Uma pessoa com 30 anos pode doar e guardar num banco de medula a sua medula para quando precisar, caso venha precisar, quando tiver com 60 anos, por exemplo? Existe a autodoação? Oi, Felipe. Para a medula a gente não tem, até porque ela não dura esse tempo todo de armazenamento, né? Ao longo do tempo, a gente perde o que a gente chama de viabilidade. Então, a medula precisa ser viável para ser utilizada. Ao longo do tempo, ela vai perdendo essa viabilidade. O que a gente pode encontrar, em muitos casos, é a doação do cordão umbilical. Então, a criança nasce e a família decide guardar o cordão umbilical, seja para essa criança, seja para irmãos, enfim, existe um potencial benefício aí de
de encontrar algum doador num banco de cordão umbilical. Agora, a própria pessoa saudável fazer uma doação e guardar como um backup da sua medula, isso a gente não tem, não. Maurício Castro escreve aqui, bom dia, doutor. Ele quer saber se existe uma estatística, qual é a chance, né, em porcentagem, de uma pessoa cadastrada no Redome ser chamada para a doação. O banco é muito grande, né? Então, assim, a gente tem que pensar sempre o raciocínio, desculpa, Danilo, o raciocínio inverso. A pessoa que precisa, ela pode ter uma chance de até superior a 80% de encontrar um doador. Isso vai se afunilando por conta dos exames adicionais. A chance de um doador ser chamado é difícil de a gente estimar, porque a gente precisa realmente cruzar essas compatibilidades. Então, precisa encontrar um doador que seja compatível com aquele paciente que precise, e daí sim starta todo esse processo. Mais mensagens de áudio aqui para o doutor, vamos lá. Bom dia, eu tenho uma dúvida. Eu já fui impedido de fazer doação de sangue por já ter tido um carcinoma na tireoide. Após feita de cirurgia, né, a retirada, tireoidectomia, eu fui doar sangue, mas a atendente me informou que eu não poderia doar por causa disso. Para a medula é a mesma coisa? Felipe aqui da Vila Clementina. Felipe, é a mesma coisa, é o mesmo critério. Então, pacientes, mesmo que felizmente estejam curados, eles não podem ser doadores, nem de sangue, nem de medula. Tem um ouvinte pedindo, João Celeste, uma listinha. Claro que não dá para passar todas aqui, mas há algumas doenças que impedem o paciente de fazer essa doação. A doação de medula, né? Isso. Portadores dos vírus da hepatite B, da hepatite C e do vírus do HIV, por exemplo, não podem ser doadores de medula. Pessoas que têm doenças autoimunes que não sejam doenças da tireoide, então lúpus, vitiligo, por exemplo, são doenças que a pessoa não pode doar. Pessoas com doenças de medula óssea, por exemplo, a anemia falciforme é uma doença hematológica benigna, ela não é uma doença da medula óssea, mas ela impede a doação de medula. Pacientes que tenham alguma contraindicação por cirurgias prévias, então uma pessoa que teve uma cirurgia cardíaca, por exemplo, ela não pode ser. Uma pessoa que teve um AVC por conta daquelas restrições, como eu falei na pergunta lá atrás, então sempre pensando também em preservar o próprio doador. De maneira geral, ele é muito semelhante com a doação de sangue, tá? Então, doenças infecciosas, doenças oncológicas, né, cânceres que a pessoa teve, algumas doenças neurológicas, mas a chance é muito grande, assim, da pessoa conseguir. A gente consegue, na entrevista, avaliar essa pessoa e não é tão restritivo assim, não. Embora seja uma lista grande aí de perguntas, a gente consegue cadastrar bastante gente. Mais algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes para o Dr. André Larrubia, que é hematologista, hemoterapeuta e gerente executivo do Banco de Sangue da Beneficência Portuguesa. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor. Tudo bem? Excelente trabalho e excelente reportagem. Muito boa. Eu fiz o meu cadastro, acho que em 2001. Nós estamos em 2022. Eu nunca fui chamado. Por que será? Por não ter compatibilidade ou por não ter tido demanda? Obrigado, é o Marco de Osasco. Marco, a primeira coisa é te perguntar se você atualizou os seus dados, tá? Fica sempre atento com isso, porque isso é um motivo, infelizmente, grande aí de não se encontrar uma pessoa compatível. Então, dá uma olhada lá, entra no site do Redome para saber se você está com seus dados lá atualizados. E a outra questão é de não ter a necessidade, por não haver ninguém que precise e que tenha aquelas informações genéticas semelhantes às tuas. Então, por esse motivo, você não foi chamado ainda. Se o seu cadastro estiver atualizado, você não foi chamado por não ter ninguém que precise exatamente daquele material igual ao teu.
Mais uma pergunta de áudio aqui para o doutor André Larrubia. Danilo, parabéns à entrevista, ao doutor também, esclarecendo coisas que eu só soube em partes quando eu fiz uma doação de plaquetas. Opa, acho que travou aqui, vamos lá. O ano passado, sou doador de sangue uma ou duas vezes por ano, sempre, e fiz a minha primeira doação de plaquetas e tirei a dúvida sobre isso também no hospital. E aí soube dessa outra forma que você poderia doar medula através do sangue. Mas agora estou muito triste, que eu não me inscrevi, ia me inscrever da próxima vez que fosse ao hospital, porque eu tenho 55 anos. Isso agora me deixou muito triste de não poder colaborar e estar no banco. Parabéns pela entrevista. Obrigado aí pela mensagem do nosso ouvinte. Tem mais uma pergunta aqui para o doutor André. Posso só comentar a pergunta anterior? Claro, por favor, doutor. Só comentar, para ele não ficar triste pelo seguinte, ele é um doador de plaqueta. Isso, para a gente, é super importante. Então, quem faz doação de plaqueta entende um pouco melhor o que eu estou falando quando eu falo sobre aquela máquina que retira o sangue, processa. É um procedimento muito parecido com a adoção de plaqueta. E a gente precisa demais de plaqueta por conta dos tratamentos oncológicos, por conta dos transplantes. Então, não fique chateado, porque se você doa plaqueta, você não faz ideia do quanto você ajuda esses pacientes. E continue doando plaqueta, que para a gente é super importante. Mais duas aqui para o doutor. Bom dia, aqui é Evandro de Jandira. Quantas pessoas hoje são realizadas esses transplantes, são beneficiados com isso? Muito obrigado. Oi, Evandro, eu vou te falar da nossa estatística lá do nosso hospital, né? Lá da Beneficência Portuguesa. Hoje, a ABP é o serviço privado que mais realiza transplantes de medula no Brasil. Então, nos últimos 6 anos, a gente já fez quase 800 transplantes de medula. Isso é bastante coisa, tá? Isso é bastante coisa. A gente vinha numa crescente nesses últimos anos todos. Em 2020, no começo da pandemia, a gente deu uma pequena queda, que a gente achou que seria um impacto muito grande. Felizmente não foi, porque a gente conseguiu fazer uma série de reestruturações, algumas obrigatoriedades legais passaram a existir por conta da pandemia, e a gente conseguiu retomar esse número. Então, 2021, a gente já ultrapassou o número de transplantes do período pré-pandemia, e nesse ano de 2022, até agora, os números que a gente tem até o final de agosto, a gente já bateu também o recorde do número de transplantes em relação a toda essa série histórica aí de 2016 para cá. Quase 800 transplantes realizados nesses últimos anos. Doutor, para a gente encerrar aqui, o Francisco José de São Vicente, ele diz que fez o cadastro para ser doador há mais de 10 anos. Ele quer saber como checar essa informação, se ele ainda está no cadastro. Há uma maneira de checar essa informação. A gente está falando para os ouvintes, né, para os pacientes atualizarem essa informação. Mas como checa? Qual que é o caminho, hein, doutor? É só entrar no site do Redome. Então, coloca lá no seu buscador aí, no Google, coloca Redome, você já vai ser direcionado para uma área de cadastro, para atualização de dados. Você vai ver que você está cadastrado lá certinho, sim. Só atualizar os seus dados e está tudo certo. Para a gente encerrar mesmo, doutor, mais uma aqui, para a gente encerrar aqui por áudio, pergunta do nosso ouvinte. Vamos lá. Olá, bom dia. Eu tenho uma dúvida. Eu posso doar mais de uma vez? Vamos supor, fiz uma doação, no futuro existe uma outra necessidade, eu preciso doar de novo. Existe essa possibilidade ou a doação é única? Ela pode sim, ela não é frequente, mas ela pode sim.
Agradecemos aqui a participação do Dr. André Larrubia, que é hematologista, hemoterapeuta, gerente executivo do Banco de Sangue da Beneficência Portuguesa, e hoje esclarecendo todas as dúvidas sobre esse assunto muito importante. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, 17 de setembro. Doutor, obrigado aí, viu, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes e um bom final de semana. Danilo, eu que te agradeço, acho que utilidade pública, né, é importantíssimo falar sobre isso. Obrigado aos ouvintes que participaram e, por favor, se cadastrem, se inscrevam, atualizem seus dados e doem sangue, que para a gente é fundamental e tão importante quanto a doação de medula. Obrigado, viu, doutor André. Olha, na sequência aqui no Do Bom e do Melhor, depois de um rapidíssimo intervalo, tem muita música e muita história com Donizete Camargo. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio.